Prosseguindo na hermenêutica teológica, lição 3, o ponto 3, que diz sem opiniões preconcebidas, falando aí da postura do intérprete das Escrituras Sagradas. Separei para a nossa leitura 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O intérprete que se dirige à Bíblia Sagrada para conseguir provas para as suas teses, certamente vai, entre aspas, encontrar. Mas nem sempre o ensino que a Escritura traz é o que o intérprete deseja. Portanto, como o intérprete deve dirigir-se à Escritura? Desejando saber o que ela diz e não o que ele deseja que ela diga. Então, tem pessoas que eles se tornam apologistas de um movimento, né, de uma seita, e ele vai às Escrituras, ele assume mesmo a postura de defender a crença dele. O que nós precisamos fazer é sempre buscar a verdade de Deus. Deus colocou a verdade diante de nós. Então, olha, tem pessoas que o que está acontecendo com ele? O Deus desse século, que é Satanás, o dragão, a serpente, ele consegue cegar os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, são pessoas que eles estão se perdendo porque eles não conseguem ver a luz do Evangelho. Por que eles não conseguem? Olha, vamos citar uma possibilidade. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a quem? Ele está escrevendo aos gregos. E nessa igreja, o apóstolo Paulo relata, principalmente na primeira carta, que haviam pessoas que causavam uma grande confusão na igreja com heresias diversas. Então tinham pessoas, por exemplo, que defendiam que ressurreição não existe. Essa pessoa, ele veio para o evangelho seguindo a filosofia grega, porque a crença grega, a filosofia grega, ela não concebia a possibilidade do homem ressuscitar. Falava até dos deuses virem a este mundo, né, e depois morrerem, e depois voltar a esse mundo. Os deuses, mas os homens, eles não concebiam essa possibilidade. Mas o cristão, ainda que ele tivesse só o Antigo Testamento, ele tinha que acreditar em ressurreição. Além de ter ressurreições literais, como é a ressurreição que Elias e Eliseu fez, o total de 3 ressurreições. Tinham literatura judaicas que falavam que Moisés teria ressuscitado, né? Simbolicamente, o autor aos Hebreus interpreta, então, como cristãos daquela época, eles poderiam interpretar que, em figura, Deus recobrou, Deus ressuscitou Isaac, né? Então, havia no Antigo Testamento profecias também sobre ressurreição do último dia. Então, como que alguém vai defender que não existe ressurreição, como ocorria lá na igreja de Corinto? A única explicação é, ele veio para o cristianismo, ele entrou para a igreja procurando doutrinas, procurando uma compatibilidade com as crenças dele no mundo grego, enquanto ele deveria se render ao que a Bíblia diz. No caso, nesse momento aí, a Bíblia era basicamente a Tanakh, né? O Antigo Testamento judaico. E ele ensinava abertamente a ressurreição. Bom, e os evangelhos? Nós não sabemos se essa pessoa que criou esse problema, se ele já tinha algum evangelho nas mãos. Mas ele ouvia pregações que Jesus havia ressuscitado. Então, como que ele vai defender que não há ressurreição? O apóstolo Paulo disse logo, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou.
Então é um exemplo, né, vamos dizer, num país, numa região onde as pessoas tinham a filosofia como algo muito especial, muito superior, e pelo jeito estavam tendo ela como algo superior até às escrituras sagradas. E eu digo para vocês que historicamente é comprovado, diversos intérpretes, principalmente da Igreja Católica, né, eles começaram a interpretar as escrituras tendo como base os escritos de Platão, né? O próprio Agostinho de Hipona, a doutrina da predestinação que ele criou, tem duas origens. Ele era muito fã de Platão. Platão defendia a doutrina da predestinação porque ele defendia o sistema de castas. Deus determinou que você seja pobre e que eu seja rico. Deus determinou que você seja tolo e que eu seja um filósofo, um sábio. Ele acreditava, ele defendia isso. Então, alguns interpretavam as escrituras tendo como base os escritos filosóficos, como se eles fossem superiores às escrituras, e não poderia, de jeito nenhum.